Bom, vamos lá, vamos começar a gravação, até porque a gente consegue dar aquele corte maroto, né, na nossa edição, e vamos lá. Sim. Você sabe quanto que o seu clube deve? Você sabe quanto que o seu clube faz de receita? Bom, há poucos dias a Ernst Young soltou o relatório sobre os clubes brasileiros em 2022. Agora, em março, os clubes brasileiros eles soltaram os balanços, Mauro. E aí, a Ernst Young, o que ela faz? Ela junta as informações de todos os clubes, faz um compilado e traz esse relatório que mostra como cada clube foi em 2022. O objetivo desse vídeo aqui agora, a gente vai entrar nesse relatório, destrinchar esse relatório, explicar para quem está com a gente o que cada coisa significa. A ideia é que no final as pessoas não tenham nenhuma dúvida no final desse vídeo de como vai ser o clube, como entender também essas linguagens financeiras, o que está se falando, match day, dívida líquida, essas coisas, dívida tributária. E aí vamos, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, Maurinho. Vamos começar então? Vamos. E é importante aí, porque assim, Chico, eu quero saber realmente em que ponto está o Corinthians, se ele está tão embaixo, se o Palmeiras está nadando de braçada. Eu quero saber aí, quero aprender mais, porque muitas vezes a gente fica na conversa de boteco e acho que aqui a gente vai poder dar uma melhorada aí nos argumentos e tudo mais, e até aproveitar que você é um especialista aí, que você manja desse negócio. Legal. Vamos então partir para isso daí. Bom, como eu falei, esse é um relatório da Ernst Young. Todos os anos a Ernst Young ela solta um relatório, ela faz um consolidado dos clubes e a gente vai passar por esse relatório aqui. Basicamente, mais uma vez, a fonte é a Ernst Young. Esse documento ele é público. Esse documento ele abrange todos os clubes da Série A e B, tá? Em 2022, os mais relevantes. Aqui a Ernst Young ela diz aqui quem são os clubes que ela está fazendo essa análise. E vamos lá, como resumo, ela sempre começa dando um resumo, algumas coisas boas que aconteceram, a receita total dos clubes aumentaram. Quando você analisa de 2013 a 2022, a gente vê que os clubes estão fazendo. O que é receita total, Mauro? Receita total é tudo aquilo que o clube consegue fazer de dinheiro, seja com vendendo jogador, seja com sócio-torcedor, seja com estádio, licenciamento de produto, isso é a receita total. Bom, 156% de aumento na receita total, que representa 8 bilhões se a gente somar todos os clubes brasileiros. Daqueles clubes isso que a gente em quase 10 anos, né? Não, 8 bi foi o que deu em 2022. Se você somar os 30 clubes, eles todos juntos arrecadaram 8 bi. Parece Não, assim, são 30 clubes, né? Tem muito jogador, tem muito funcionário, tem estádios, tudo mais, né? Mas é um produto que vende bem, né? O futebol é um produto extremamente que roda muito dinheiro. É um produto que vende muito bem. E aí, desses caras aqui, ó, dos 8 bilhões, aí vem uma coisa interessante. 6 bi foi transferência de jogador. Então você vê que a gente ainda depende muito, a gente está num contexto, né, que os clubes brasileiros dependem muito de transferência de jogador para fazer dinheiro. Ou seja, os clubes só conseguiram gerar de dinheiro mesmo 2 bi. 6 bi foi transferência de jogador. 49% é o percentual que representa o valor das 5 maiores receitas de 2022. O que ele quer dizer com isso? Os 5 maiores clubes de receita, tá? A gente está falando de receita, não estou falando quem é o maior clube aqui. Mas os 5 maiores clubes, eles representam a metade de todo o faturamento do futebol brasileiro. Então, desses 8 bi, os 5 maiores clubes representam 4 bi. Só o Flamengo aqui, no caso, é 1 bi e 200 quase. Bom, 2,9 bi é receita de direito de transmissão e premiação. 1,3 bi foi receita de match day. O que é match day? Match day é dia do jogo. Match day em inglês significa dia de jogo. 1,3 bi de dia de jogo quer dizer o seguinte, quando o Corinthians vai abrir o estádio,
para ter um jogo, o Corinthians ele vai vender cerveja, ele vai licenciar estacionamento, vai vender cachorro-quente, vai vender camarote. Essas coisas geram receita. Então, isso daí é o que a gente chama de match day. 1,6 bi foi o total de transferência de jogadores em 2022. É que esse 1,6 bi aqui, transferência, é entradas e saídas, e 1,2 bi foi receita comercial. O que é receita comercial? Receita comercial é licenciamento de produto, tá? Por exemplo, o Corinthians licencia uma pizzaria para usar a marca Corinthians. Entendeu? O Corinthians licencia a loja de material esportivo para vender camisa do Corinthians. Isso é receita comercial. Ele ganha nos royalties, né? Nos royalties. Exato. É o que ele chama de receita comercial. Endividamento líquido. O que é endividamento líquido? É o endividamento dos clubes por si só. 11,3. Você lembra que os clubes arrecadaram 8,1, né? 11,3, ou seja, os clubes devem mais. Se você juntar todos os clubes, o futebol brasileiro deve mais do que arrecada, né? 2,9 é dívida de empréstimo. Diga. Não, é que assim, é muito sério. Quando você mostrou ali em cima, dos 8 bi, 6 foram de movimentação de jogador, é do tipo, o negócio está quebrado. Porque quando você depende, ao meu ver, de resultados variáveis, o que é um resultado variável? É assim, um clube ele não é autossustentável e praticamente nenhum clube no Brasil deve ser autossustentável, porque se você depende tanto de uma venda, e quando você depende de uma venda é que você precisa que essa venda aconteça, alguém esteja interessado no jogador seu, e você tenha que vender, e se você não vender, o negócio é caótico, porque você já está muito mais endividado. O que mostra por que os nossos jogadores hoje, ao meu ver, esses números que você apresentou, eles, assim, são todos fatiados, são barrigas de aluguel, os clubes são barrigas de aluguel. Porque não sei se é isso, tá, Chico, os números que você mostrou, mas me mostra esse caminho hoje do futebol brasileiro, assim, tá falido, né? Porque você precisa de venda. Não é nem que ele tá falido, vamos lá, a gente vai ver até no relatório um pouco mais para frente que os números estão bem melhores até do que eles estavam antes. Só que o que acontece? Deixa eu salvar aqui só a gente se ajustar aqui essa fonte, pronto, para deixar aí o relatório da AI. Só que o que acontece é que esse é o modo operante do futebol brasileiro. Sempre foi assim. Os clubes brasileiros sempre fizeram a receita vendendo jogadores. Então, é a forma com que os clubes se deram. Eles estão acostumados. É o modo operante dele. Mas por que isso também? Porque a gente gera muito jogador. Tem até um slide mais para frente que vai entrar em detalhe disso daí, que é impactante. Então, é o seguinte, 2,9 bi de endividamento com empréstimo. Empréstimo de banco, tá? Empréstimo comercial, é o banco. Quando você vai lá no banco, pede dinheiro emprestado. Beleza? 95% foi evolução do endividamento. Olha que interessante. Lá atrás, a gente mostrou que a receita cresceu 165%. O endividamento cresceu 95%. Quer dizer que o futebol como um todo, ele está, sim, se tornando mais saudável. Tá? Se você pensar os clubes como um todo, ele está conseguindo evoluir, ele está se tornando mais saudável. E o endividamento tributário, 3,8 bi. Endividamento tributário, tributos são impostos, recolhimento de imposto, recolhimento de taxas. Quando você paga salário de jogador, você tem que pagar os impostos do jogador. Você tem que recolher INSS, essas coisas. Então, tudo isso é endividamento tributário. Bom, visão geral do futebol. Aqui é interessante. Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom. Consigo. Ô Chico, o Fenha está aí conosco, falou aí, melhor dupla da internet, Mauro e Chico. E ele está falando, cadê o PPT do Galão da Márcia? O Galão vai estar aí, né? Esse é um bom comentário. A gente não vai usar o PPT do Galão da Márcia dessa vez, porque a gente vai... Quando a gente usa esses PPTs de clube, é projeção. Projeção é numerologia, projeção pode ser que vai dar, pode ser que não vai dar. A gente está trabalhando em cima de um documento oficial
auditado pelos clubes, onde os clubes falaram o que aconteceu em 2022. Então, por isso que a gente abriu essa live dizendo, você vai entender a realidade. O PPT, ele vai te dar o sonho que o dirigente de futebol vai vender para o torcedor. E aí o torcedor compra ou não. Mas a nossa intenção aqui é analisar os dados reais, aquilo que aconteceu de verdade com os clubes. E aí, se a gente pega, inclusive, aí pegando esse gancho aí do galão da Márcia, e a gente começa a olhar aqui os clubes, o Atlético Mineiro é um clube que a gente vê que ele está vermelho em praticamente tudo, né? A gente vê no apanhado geral a questão de despesa com pessoal e receita total. O Atlético Mineiro ele gasta 68% de toda a receita só para pagar jogador e para pagar, não só jogador, tá? Aqui despesa com pessoal inclui também funcionário do clube, departamento de futebol como um todo. Não só jogador, mas treinador, massagista, roupeiro e tudo mais. A gente vê que o Atlético é, de longe, o mais endividado. Outra coisa que a gente vê também é que, por outro lado, o Fortaleza é o melhor clube. É o que tem um clube que paga, de questão de despesa com receita, é um clube mais vamos dizer assim, eu não quero dizer que seja mais responsável, mas ele é um clube com mais consciência, né? Mais pé no chão, né? Mais pé no chão, que ele quer crescer, mas ele não estica, né, o elástico a ponto de estourar. E aí tem uma coisa também interessante aqui, Mauro, que é o seguinte, você pode falar assim, mas qual que é o problema do Atlético Mineiro? Gastei 68%, o Goianiense, o América Mineiro, o Fluminense, 62%. Qual que é o problema disso? Esses clubes estão acima de 50%. A gente fala muito da gente fazer com que o futebol brasileiro fique nos modelos da Premier League. Só que uma coisa que a Premier League tem é a questão do fair play financeiro. Se você quer o fair play financeiro da Premier League, a gente vai ter que começar a exigir também, uma das coisas que o fair play exige é que o clube não gaste um certo percentual, ele tem um limite de gasto para gastar com o jogador. Entendeu? Ele não pode gastar mais que um certo percentual da sua receita. Então, isso daqui é interessante porque já indica que alguns clubes teriam problema se a gente começasse a aplicar o fair play financeiro no Brasil. Outra coisa também, custo de despesa total. Você consegue ver de cara assim, ó? Você consegue ver de cara qual clube assim, fora o Galão aí, o Galo, qual outro clube assim que estaria muito fora do fair play financeiro para esses números? Nesse caso aqui, a gente tem em questão de despesa com o pessoal, eu diria que é o Atlético Mineiro, que é o que estão em vermelho mesmo, o Atlético Fluminense. Mas tem uma questão aqui. O fair play financeiro vai muito em custo total e receita total. E aí, no caso aqui, o Atlético Mineiro, ele gasta mais do que recebe. Isso aqui para o fair play financeiro é impossível. Aqui ele já tomou o toco monstro. E lá ele tem uma injeção dos 4 R's ali absurda. E não termina, né? Porque... Mas o problema da injeção dos 4 R's é que é injeção não sustentável. Porque os 4 R's injetam dinheiro, o custo do futebol subiu, mas os 4 R's não vão ficar injetando dinheiro direto. E aí você tem esse custo total de 138%. Ou seja, o Atlético Mineiro em 2022, ele gastou quase 1/3 a mais de toda... Ou seja, o Atlético Mineiro ele gastou tudo que ele tinha para pagar e ainda faltou 1/3 a mais para ele pagar. Então, ele ainda continua... E ele está com o salário atrasado, né? Porque esses números são 2022, né? E isso aqui são números oficiais. E já está barrigando isso aí, próximo ano vai ver que vai ter feito um estrago em 2023 deles. Sim, isso daqui é uma bola de neve, né? Porque se ele gastou 138% a mais do que ele recebeu, quer dizer que no mínimo 38% a mais virou dívida, que ele não conseguiu pagar. Porque aqui dentro desse custo também está o custo financeiro, que é o custo de pagar juros. Então, se a gente olhar nesse lado do fair play financeiro, o Atlético Mineiro tem um problema e o América Mineiro também tem um problema, que ele está com 101. Depois entra o Ceará com 96%, que é interessante, porque se você olhar do lado de cá, deixa eu fazer um zoom maior. Se você olhar do lado de cá, o Ceará só gasta 46% com o pessoal.
Mas desse 45% pessoal, o Ceará ainda assim tem um endividamento de 90%, tem um custo de despesa total de 96%. Quer dizer que ele tem um custo de manter o clube fora o futebol que é alto, que é interessantemente alto. E se você vê assim, o Fen até brincou aí, se vamos falar do Corinthians, e o Corinthians está no verde aí, né? Esse verde é uma coisa. O Fê também disse aí que está gostando desses novos assuntos do PDA, né? Também é bem mais legal do que falar de pós-live. Para a gente é legal também. É que são temas, Fê, que a gente precisa abordar também. Hoje em dia, o futebol é muito mais do que só ficar comentando o jogo e tal. Hoje em dia, por trás, a parte financeira, a parte de estrutura é super importante. Aí você falou do Corinthians. O Corinthians. Porque olhando assim, ó, ele tá 41% e tá verde. E tem time aí que, tipo, por que ele tá nesse verde? Ele tá num verde forte, né? Ele tá num tom um pouco acima, que mostra. Ele tá mais verde do que o Flamengo, né? E o Flamengo teve o Flamengo tem 250 milhões a mais, pelo menos, de arrecadação. Só que aí tem uma pequena diferença. Olha que interessante isso. O Corinthians ele gasta 41% da sua receita com futebol. O custo total do Corinthians é 82%. O custo total do Flamengo é 83%. Você pode pensar assim, então os dois deveriam estar na mesma situação. Sabe por que não está? Por causa do endividamento líquido. Isso aqui é o seguinte. Tudo que o Corinthians arrecada, que é essa linha daqui, que é o Corinthians, tudo que o Corinthians arrecada, ele precisaria para pagar as suas contas, toda a sua receita de um ano, mais 19%. Mais um quinto. Então, se o Corinthians pegar tudo que ele recebe num ano, ele não consegue pagar a dívida dele inteira. Agora, olha o Flamengo. 0,22. O Flamengo hoje, o endividamento do Flamengo hoje é de 0,22. O que é esse endividamento? É endividamento que a gente já falou, né? Dívida tributária, dívida de banco. E o endividamento tributário do Flamengo é só 0,22. Só que agora, em abril, maio, o Flamengo zerou toda a dívida de empréstimo com o banco. O Flamengo não tem mais dívida de empréstimo com bancos. O que isso representa, Mauro? Isso representa que o Flamengo paga menos juros. Isso representa que a receita que o Flamengo recebe, por exemplo, a receita que o Corinthians recebe, ele tem que alocar parte dessa receita para pagar juros. Lógico. E o Flamengo, como não paga juros, porque ele não tem mais dívida, ele pega esse dinheiro para investir no elenco. Entendeu? Então, qual é a diferença do Flamengo e Corinthians hoje? O Flamengo e Corinthians hoje é que o Flamengo está na mesma situação que o Corinthians, porém o Flamengo não tem dívidas. Entendeu? Entendi, faz sentido, porque assim, ainda mais, eu acredito que a Selic faça diferença, né? Se a Selic é alta, se você não está pagando juros com banco, é a melhor coisa hoje, né? Isso faz muita diferença. Se você vê o Atlético Mineiro 3,83. O Atlético Mineiro precisa de quase 4 anos recebendo dinheiro todo ano, sem gastar nada, para conseguir pagar a sua dívida. Então é um índice de endividamento monstro. Se a gente for para o Palmeiras, que é o grande clube hoje, vamos dizer assim, o Palmeiras hoje tem, muito parecido também com Corinthians e Flamengo, 45% de despesa com futebol, 84% de despesa total para relacionar a receita e um endividamento de 0,52. Endividamento completamente sob controle. Beleza? Interessante, beleza. Vamos lá, vamos ver essas dívidas aqui de um detalhe um pouco mais interessante sobre elas. Olha só. Se a gente pegar, isso daqui a gente vai ver as receitas. Isso aqui é a evolução de receita que a gente teve. A gente teve essa queda aqui em 2020, porque foi a queda de pandemia. Mas se você for traçar uma linha reta daqui para cá, você vê que esse nível aqui, por exemplo, de receita total, que é o amarelo, ele segue essa tendência de alta. É como se esse ano aqui de 2020, com a pandemia, não tivesse impactado tanto os clubes. Foi exceção, né? Foi uma exceção. Mas o que é interessante é que se você fosse
parar para imaginar, ele deveria ter continuado por aqui, ó. Ele continuado para cá. Só que ele voltou aos níveis anteriores. Você consegue voltar 2 slides aí para trazer os outros, assim, os concorrentes do Corinthians? Você até o Fenha falou do São Paulo, você falou do Palmeiras e do Corinthians. Mostra o do São Paulo para a gente. Porque na minha visão, eu acredito que o São Paulo ele está caminhando com o Vasco da Gama. Eu não vi o do São Paulo. Vamos ver se faz sentido. Ó, aqui está o São Paulo. Deixa eu dar um zoom maior ainda. São Paulo é aqui o último, por ordem alfabética, né? Eu acho. Mas ele está com 44% de despesa de futebol, muito parecido com os outros clubes. 88% de despesa, ou seja, a despesa total do clube. E aqui está até interessante dizendo que ele está na média. Ele é 88% de despesa com relação à receita. Ele tem um endividamento de 0,89, quer dizer que ele precisa de menos de um ano para pagar as dívidas. No caso do Corinthians, o Corinthians estava com 1,20. O Corinthians precisa de mais de um ano. Aqui é o Corinthians, 1,19. Ele está bem mais saudável que o Corinthians, então. Bem mais saudável financeiramente. Agora tem o seguinte, ó. Esse último aqui é o endividamento líquido sem venda de jogador. Porque uma coisa é eu ter receita, outra coisa é receita sem venda de jogador. Então, no caso de São Paulo, e isso aqui é mais interessante porque isso aqui mostra a capacidade do clube de fazer dinheiro mesmo. Esse é o que importa. Esse assunto que eu estava no começo do coisa. Que é o que eu falei para você. Me preocupa, você tem que vender. Porque se você tem que vender, alguém tem que comprar, senão tá parado lá. Agora, exato, o clube tem que ser... Esse é o ponto. Exato. E aí a gente pega o São Paulo. O São Paulo, sem venda de jogador, ele precisaria de 1 ano e 4 meses, mais ou menos, aí para pagar a sua dívida. Ele tem um endividamento de 1,36. Não tá tão ruim, né? Se a gente pegar o Corinthians, 1,47. Então, eles estão aqui nessa média muito parecida. E não o Palmeiras, são piores. Palmeiras. Não são os piores, mas também não são os melhores. Vamos ver o Palmeiras. Palmeiras dá para dizer que no buraco não é tão embaixo quanto eu mesmo pensava que o São Paulo fosse lá embaixo. Não. E ele está mais saudável que o Santos. O Palmeiras está bem mais saudável que o São Paulo. Então, mas tem uma coisa que é super importante aqui, que é o seguinte: a gente está vendo a dívida. Mas existe uma outra questão, Mauro, que é o perfil da dívida. Uma coisa é você dever R$1.000. Você acha que é um problema você dever R$1.000? Não, depende. Agora, uma coisa é você dever R$1.000 e tiver que pagar R$1.000 em 5 minutos. Que aí, de onde é que você vai tirar dinheiro para isso? É a dívida que vai ser executada, né? Exato. Assim, exato. Aquela dívida futura, não, faz sentido. Então tem essa questão também. A gente não está ainda entrando nesse lance de dívida, do perfil da dívida do clube. A gente está vendo só a dívida como um todo. Beleza, vamos lá? A gente vai ver um pouco mais aqui agora. Então, a gente já viu aqui que as receitas aumentaram. De 2021 para 2022 aumentaram em 2% e a receita com o jogador caiu. Abertura de receita total. Isso aqui é legal. Isso aqui é bem legal. Deixa eu dar um zoom para jogar isso aqui no meio da tela. Isso aí tem que ficar mais claro. Deixa eu aumentar aqui minha tela também. Dá para aumentar. Dá para ver na tela, tá bom. Legal, vamos lá então. O que a gente tem aqui? Nos anos, a gente vê a evolução das receitas conforme os anos vão passando. Isso daqui, em roxo, é direito de transmissão e premiação. Direito de transmissão é televisão, premiação é, se você ganhou o primeiro lugar, você vai ganhar dinheiro. Transferência de jogador, match day, é essa cor aqui. Depois você tem o que você ganha com comercial, a parte do clube social, esporte amador e outras receitas. Então, vamos lá. Se a gente pegar, por exemplo, 2021 e 2016, foram os anos que os clubes fizeram mais dinheiro, né? Com relação a direito de transmissão. Não é nem que eles fizeram mais dinheiro. Foi quando o direito de transmissão foi mais importante para a receita. Tá? Porque às vezes eles fizeram mais... A gente já viu que eles fizeram mais dinheiro em 2022, mas eles conseguiram crescer receita de outras fontes. Então, quanto entendi. Não é ruim, não é porque os direitos de transmissão pagaram menos. É porque os clubes estão ganhando em outras partes também, que equilibrou perto do direito de transmissão.
Exato. E isso daqui é super importante. Beleza. Isso aqui é muito importante para um clube não depender de um contrato da Globo para conseguir sobreviver. E dessa forma ele consegue negociar contratos melhores, né? O que melhor se encaixa, eu acho, nesse caso, hoje é o Atlético Paranaense, né? Eu vendo de fora, porque assim, o Atlético Paranaense está nem aí para a Globo. Ele faz o que ele quer, ele vendeu os direitos dele para o canal do Cazé, né? Exato. Para a TNT também. Pra TNT, Eu vejo exato. isso. Isso aí. E super saudável. E aí a gente vê que transferência de jogador esse ano foi 21%, esse ano de 2022 foi 21%. E uma coisa bem legal é que o Match Day voltou a subir. O Match Day, por exemplo, em 2015 foi 19%, o Match Day em 2022 foi 17%. Então, 17% das receitas dos clubes vieram de estádio. E a gente está vendo agora em 2023 os estádios lotados. É a maior média de público do campeonato. Então, a gente espera que o Match Day para 2023 seja também bastante forte. Por que é a maior média de público do campeonato? Vamos ser sinceros, né? Fazia tempo que a nossa Série A não tinha tantos times grandes. Né? Cruzeiro, Vasco voltaram, Botafogo se reforçou. Isso Exato. reflete. Times pequenos viraram SAF, né? O Red Bull. Então Exato. é isso que faz. E aí a gente teve 15% aqui que são receitas comerciais, né? E aí você vê que é bem estável, mas que caiu. Antigamente era muito forte. E os clubes têm que crescer essa receita comercial com licenciamento de produto. Isso aqui é muito importante. Os clubes europeus exploram muito essa parte comercial. Esse 6% daqui é relacionado à parte social, o clube social, né? Pagamento de sócio, também esporte amador, patrocínio de basquete, de futebol americano, as coisas mais, 3% são outras receitas. Bom, agora a questão de receita por clube, e aí a Ernst Young ela faz um resuminho aqui, ó. Metade do direito de premiação e de direito de transmissão e premiação é dado para os 5 maiores clubes. Ou seja, os 5 maiores clubes concentram mais da metade de direitos de transmissão, transferência de jogador, receita comercial e receita comercial. Então, isso daqui é muito importante para os 5 maiores clubes. Isso aí tá só... É tudo já consolidado nos 5 maiores aí. E tá aqui os 5 maiores. Isso aqui está dizendo que 52% são os 5 maiores. Vamos ver quem são os 5 maiores agora. Quem são os 5 maiores receitas do Brasil? Tá aqui. Flamengo em primeiro fez ano passado 1,17 bilhões. O Palmeiras foi 867, o Corinthians 777, São Paulo 661 e o Internacional 467. Ok? E aí eu vou falar um negócio aí. É discrepante a praça do Rio de Janeiro e São Paulo para as outras praças no Brasil, né? Porque você fala assim, o Inter está no top 5, mas o Inter está aí, ó, 200 milhões praticamente a menos que o São Paulo. Exatamente. É discrepante. Eu ia falar exatamente isso, porque esse posicionamento é muito importante, o Mauro. Você pega um clube como o Atlético Paranaense, que é um clube sólido, que é um clube que tem estádio há muito tempo e tudo mais, cara, ele faz o que fizer, a receita dele sempre vai ser, tá na média esse 370 aqui. Ele não vai conseguir fazer mais do que o São Paulo, que seja o pior clube. Vamos imaginar que o São Paulo tem o pior geração de receita dos clubes paulistas. Ainda assim, a CAP vai fazer o que ela puder fazer, ela não consegue bater o São Paulo. Por mais que ela seja organizada, né? Mas porque... A CAP em 2022 foi vice-campeã da Libertadores, ganhou uma grana com premiação. Mas ainda assim não consegue bater praça de Sul, de Minas e de Rio e São Paulo. Aí você pode falar assim, tá, mas o Grêmio e o Cruzeiro não estão aqui. A CAP ganhou do Grêmio e o Cruzeiro. Só que o Grêmio e o Cruzeiro, ano passado, jogaram Série B. O Vasco então, os clubes também. Que jogaram Série B não aparecem aqui. Porque o Vasco também faz mais que a CAP, assim.
Sim. O Vasco é muito forte. O Botafogo não estava. Botafogo aparece aí? O Botafogo, ele tem asteriscos porque ele jogou a Série B também. Então, é isso que eu tô falando. Exato. E aí, vamos lá, alguns números importantes aqui, ó. Desde 2019, o Flamengo está no topo do ranking. O Corinthians aumentou a receita de 274 milhões em relação a 2021. Ele saiu de quinto colocado para a terceira colocação esse ano. Essa receita aumentou, em sua maioria, pela evolução na receita de transferência de jogadores. O Corinthians, ano passado, ele conseguiu fazer 118 milhões. Não, o Corinthians vendeu muito bem, né? Porque ele vendeu o João Vitor. Ele vendeu bem. Até esse ano acabou vendendo logo de cara o Lucas Piton aí por... O Vasco pagou 13 milhões de reais. E também, aí não falou, mas em premiação o Corinthians ganhou muito. O Corinthians e São Paulo ano passado ganharam muito em premiação. Acho que ele vai destrinchar isso aí mais para frente. Então, o Grêmio apresenta a terceira maior receita total em 2021, só que como ele caiu, reduziu 200 milhões. Cair para a Série B, cara, financeiramente é horrível. E esse é um cuidado que os clubes têm que ter. Vamos lá, vamos continuar. Receita sem transferência de jogador. Isso aqui é importante. Se a gente ignorar a transferência de jogador, quanto que os clubes fizeram? Então, aí, olha que interessante. O Atlético Mineiro passa um Internacional em questão de receita. Se você não levar em conta a transferência de jogador. Para mim, essa é a que mais importa, Chico. Eu não sei se para você. Para mim, essa é a que mais importa. Esse é o que mais importa sustentável, mas é sempre bom você vender uma joia. E aí o interessante de você ter isso daqui sólido é porque quando você vende jogador, você poderia, né? Você poderia ou deveria, né? Usar essa venda de jogador para pagar dívida. Isso seria o certo, né? Para diminuir a dívida. Porque você vê quanto é real. Não, é assim, além de tudo isso, assim, por que é o que mais importa? Porque você vê o quanto o seu clube consegue produzir. Se não tiver, fechou o mercado, tudo, quanto o meu clube consegue produzir? É isso, né? É isso aí. Isso é absurdo. Agora, eu dependo que tenha um Neymar na minha base para poder um Vini Júnior. Cara, não é sempre. Então, assim. Isso aí. Vamos lá. Direito de transmissão agora. Transmissão e premiação, tá, gente? Isso aqui não é só transmissão, é transmissão e premiação. Então, Flamengo em primeiro de novo, com 496, o Corinthians fez 318, Palmeiras 289, São Paulo 205, o Atlético Mineiro 155. São as cinco maiores receitas, tá? Essa aqui é transmissão e premiação. Aí ele fala, no resuminho dele aqui, ó. Em 2022, o Flamengo teve a maior receita de transmissão e premiação, porque ele venceu Copa do Brasil e Libertadores. Só a Copa do Brasil e Libertadores deu 154 milhões. Se você pensar só em Copa do Brasil e Libertadores, já colocaria o Flamengo aqui colado com o Internacional. Fora isso, tem direito de transmissão, então ele sobe. O Palmeiras caiu, porque o Palmeiras em 2021 tinha sido o primeiro. E ele foi primeiro por quê? Porque ele ganhou premiação de 2 Libertadores, né? Que ele ganhou, ganhou 2 Libertadores no ano passado. É verdade, jogou janeiro, né? E aí, ano passado, ele ficou em primeiro lugar aqui. E o Atlético Mineiro teve redução porque não teve premiação esse ano e teve premiação, não teve premiação em 2022, mas teve em 2021, quando ganhou o Campeonato Brasileiro. Algumas questões aqui, né? Como é a questão da distribuição das receitas, né? Hoje em dia é 40, 30, 30. Tem toda uma questão aí hoje de distribuição de receita para ser revista pelas ligas, né? Mas hoje o modelo é 40, 30, 30, 40% distribuído de forma igual, 30% com performance e 30% de audiência. E o pay-per-view é você dando quais são os clubes que... Quando você assina o pay-per-view, você diz para que clube que você torce. Aí a tua receita vai para esse clube. Porém, Flamengo e Corinthians têm mínimos garantidos. Essa é uma notícia essa semana que a Libra ela aprovou que vai existir limite também, vai existir mínimo garantido para todos os outros clubes também. A Copa do Brasil ela já tem a distribuição fixa, não é distribuição variável, né? Ela paga 80
o primeiro, 45 para o segundo, e aqui foi onde o Corinthians ganhou dinheiro, os 45 milhões. E terceiro ganha 20, a Libertadores 1-3-1, 7-9, 47, e a Sul-Americana 42, 28 e 15. Então, senhores, vale muito mais a pena botar o time para jogar a Copa do Brasil do que jogar Sul-Americana. Nossa, faz diferença. E aí, uma coisa eu não sabia que a diferença era tão grande, tá? Eu não sabia. Eu até achava que a Copa do Brasil pagava mais do que a Libertadores, e não, né? Não, paga não. Campeonato Brasileiro, desculpa. Isso aqui é Campeonato Brasileiro e Libertadores e a Copa do Brasil. O que a Ernst Young fez? A Ernst Young percebeu que nos últimos 5 anos, 3 das principais competições de futebol brasileiro ou é vencido pelo Palmeiras ou pelo Flamengo. E aí ele botou aqui uma tabela para você ver o quanto que esses clubes arrecadaram, né, por ano. Então, 2018, verde é o Palmeiras, vermelho é o Flamengo. 2018, Palmeiras foi campeão. 2000 de campeão brasileiro, que é cinza. Em 2019, o Flamengo ganhou Libertadores e Brasileiro. Isso daqui foi a receita que o Flamengo teve, né? Tem 47 com 33 da 80. E você vê a evolução, né? O Flamengo, em 2019, ganhou Libertadores, ganhou só 47 milhões, perdão. O Flamengo aqui em 2022, que ganhou a Libertadores, já foi 94 mil. 2 vezes mais. A Libertadores duplicou o pagamento de... Isso aí tem a ver com o dólar, né, Chico? Com dólar também. Porque o dólar ele subiu muito, né? De 2019 para 2022. Ainda mais ano passado, o dólar estava 6, quase 7. Isso. Mas se você vê o Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Flamengo ganhou 33 e depois o Palmeiras ganhou 45. Então, já não é tão discrepante. Bom, vamos lá. Algumas questões de premiação. Aqui também eles fizeram uma tabela aqui com direito de transmissão e premiação, onde de 2018 para 2022, isso aqui é o acumulado que Flamengo, Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians e Atlético Mineiro ganharam. A importância de ganhar título, né? Os títulos do Flamengo geraram 144 milhões. Olha a importância de ganhar título. Por isso eu sou a favor de você ter um time forte. É difícil tudo, porque você tem que arriscar, mas um time que não investe também, cara, vai perder em transferência, vai perder em premiação de campeonatos. Se cair para a Série B, o estrago é maior. Exato. Eu gosto de, tipo, você tem que ter um time que você tem que investir. O Fluminense, ele ainda está num doping financeiro, mas o Fluminense, ele investiu, ele está começando a colher frutos, né? Porque ele está começando a ganhar mais. Tá aqui. Então, tá alto aí, tá acima do Corinthians. Acima do Corinthians, do Atlético Mineiro, que foi uma grande sensação em 2020. São Paulo ano passado chegou em 2 finais. Que chegou em campeonatos menores. Agora uma coisa interessante, vamos lá. Transferência de jogador. Aqui o Fenha vai ao delírio. Quem ganhou mais dinheiro com transferência de jogador? Em primeiro lugar, disparado, de longe, o São Paulo. São Paulo fez 229 milhões. 50 milhões a mais, praticamente, do que o segundo colocado, que foi o Palmeiras. Depois veio o Inter, Corinthians e Flamengo. Bom, em 2022, São Paulo apresentou 108 milhões de incremento em receita com transferência em comparação com 2021. Essa variação é dada pelo mecanismo de solidariedade, quando o Antony foi vendido para o Manchester United. Olha que interessante, cara. A importância de você vender jogadores hoje em dia, de você fazer base. O São Paulo ele conseguiu fazer dinheiro por um jogador que ele vendeu lá atrás. Você criar base e vender jogador de base, ele gera uma receita inesperada no futuro e recorrente, se esse jogador for bom, que é sensacional, cara. Que assim, você está falando do São Paulo, né? O São Paulo é historicamente um dos melhores, que revela e vende. O Corinthians revela a rodo, mas vende que é uma porcaria. Né? E o São Paulo quanto não. O Santos não ganha? Quanto o Santos não ganhou com a saída do Neymar para ir para o Paris Saint-Germain? E eu doido para que o Flamengo venha, para que o Vinícius Júnior resolva sair do Real Madrid para ganhar um dinheiro a mais. Não, sim. É que o São Paulo, ele vendeu o Antony, o Luiz Araújo, que voltou agora, é da base dele, o Militão no Real Madrid. Ele ganha muito com o jogador.
A receita de transferência de jogador de São Paulo foi 71% maior que o do Flamengo. O Corinthians subiu 10 posições. O Corinthians saiu de 28 milhões para 146 milhões em 2022. Eu tô tentando lembrar quem que ele vendeu ano passado, porque assim, subiu muito, cara. Subiu bastante, mas aqui pode ser também o mecanismo de solidariedade também, vai, de alguns jogadores. Não, pode ter, mas é bem pouco, assim. Eu sei que eu não sei se está contando ano passado, mas eu estou em dúvida aqui. Depois eu vejo, porque vou até, quando a gente for editar esse vídeo, eu vou ver se eu acho. Calma aí que a gente vai ver essa informação já. Ah, tem essa informação? Tem uma informação um pouco interessante que vai falar um pouco sobre isso. E o Atlético teve 217% a mais na receita com transferência de jogador. Vamos lá. Olha que dado interessante. O Brasil... Aí diminui um pouco a tela aí para ver se dá para ver esse esquema do Brasil aí, que eu não estou enxergando. Não, eu já vou entrar nele. Eu quero que você foque nisso daqui, ó. O Brasil, em 2022, foi o país com mais transferência de jogador para o exterior e o segundo em contratação. O Brasil foi quem mais vendeu jogadores no mundo. E é sempre assim. No ano passado, 998 jogadores negociados, 338 só para Portugal. O Brasil, ano passado, vendeu 338 moleques ou jogadores, ou moleque novo, assim, jogadores que você nunca ouviu falar de lugar nenhum, que joga numa liga, seja lá o que for, para Portugal. Porque lá é a porta de entrada, né? Eles recebem, pagam 2 mariolas e vendem por 1 milhão de euros, 2 milhões de euros. Historicamente, os 3 grandes ali de Portugal, eles ganham muito. O Benfica é um clube que fatura demais. O Benfica pega umas joias aqui, e ele dá uma repaginada na joia e vende por... E eu sou contra isso, né? Eu sou contra. E esse número aí faz mais sentido para mim. Porque, o Ederson. O Ederson foi para o Benfica, né, o goleiro do City hoje. Vai tirar o Ederson do City hoje. Entende? Não dá. Então a gente perde muita joia. Se você segura um pouco, você vende bem. Agora, um Endrick por 70 milhões de euros, um Vini Júnior por 50, 60, aí beleza. Agora, a gente vende algumas joias assim a preço de banana, cara. Eu sou contra. Isso mesmo. Por outro lado, o Brasil contratou 857 jogadores. 857 jogadores voltaram para o Brasil ou foram contratados para jogar no Brasil. Muitos desses 857, claro, foi jogador daqui desses 998, que você mandou, não deu certo, o cara mandou de volta. Quem gasta mais, né? Gasto e transferência. Quem gasta mais? Flamengo em primeiro lugar. Na Conmebol, né? Quando a gente fala só de América do Sul. Flamengo em primeiro, Palmeiras em terceiro, a CAP em quinto, Botafogo, São Paulo, Inter e Santos seguem. Ou seja, dos 10 maiores da América do Sul, o Brasil tem 7 clubes. Aí aqui a gente tem as transferências. O Corinthians teve 21 transferências. Palmeiras 22, Flamengo 26. Aí Grêmio, ele pega algumas aqui, outras. Grêmio já. Aí deve ter tido muito moleque da base, cara. Muito moleque da base que foi lá para Portugal mesmo, assim. Porque 21 não faz sentido quando você vende assim, do elenco profissional. Eu vou lembrar do Raul Gustavo, do João Vitor, do Lucas Piton, mas assim, 21 o Corinthians, cara. No final é importante, né, o Mauro, que se venda. Olha esse Grêmio Anápolis aí. Deve ser uma barriga de aluguel violenta esse daí. Com certeza. Ele tá 18 transferências, cara. E você sabe que eu já tive vontade, Chico, de ter um clube de futebol para só utilizar o mecanismo de solidariedade. Vai ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro para sempre, cara. Aquele cara vai ficar movimentando. A não ser que ele quebre, né? Mas você vai ganhar dinheiro. Tem um clube assim, não. Acho que tem um no Uruguai, se não me engano, Maldonado, acho o nome. Bom, vamos para o Match Day agora. Que é quanto que a Arena Corinthians está fazendo para o Corinthians hoje. Vamos lá. Análise de Match Day, 2022, ele fala, deve ser levado em consideração o retorno do público em sua totalidade. 2021 a gente não tinha o público total ainda, né? E aí vamos lá já ver os números direto. O Flamengo fez 199 milhões de Match Day. Ou seja, o Flamengo mandando jogos no Maracanã, ou mandando jogos em Brasília, ou mandando jogos, seja lá onde o Flamengo seja mandante, o Flamengo fez 199 milhões.
Palmeiras, em segundo lugar, fez 144 milhões e o Corinthians fez 129 milhões. E depois o São Paulo, bem depois, com 89 milhões. Mas esses são os clubes que mais fazem dinheiro. E aí a gente pega o Atlético Paranaense, que tem um estádio, que para mim é um estádio maravilhoso. Cara, é o único estádio do Brasil que é coberto, aquilo ali é estilo Europa mesmo. Ele só consegue levantar 79 milhões. Ter estádio, e essa é uma discussão bem interessante, que as pessoas falam assim, acho que o Flamengo tem que ter o próprio estádio. Cara, o Flamengo não tem o próprio estádio e faz mais dinheiro do que o Palmeiras quando se fala de match day. Então, entrar numa história de fazer estádio, eu não estou muito convencido. Não, é o seguinte, em São Paulo, só tem... Se Corinthians e Palmeiras não fizessem o estádio deles, teria que pagar aluguel para o São Paulo e o Morumbi é arcaico. O Morumbi não é uma arena. Agora, o Flamengo joga numa praça que tem o Maracanã. O Corinthians e Palmeiras não podem escolher jogar no Maracanã. Eu já fui no Maracanã, nível eu já fui no Maracanã, no Allianz e muitas vezes lá na Arena. Não tem comparação. Não tem comparação. Agora, o Pacaembu não chega perto, o Morumbi não chega perto. Então, isso tem que aproveitar que vocês têm um lugar muito bom para jogar, que o gramado, a maioria das vezes, está bom em estado. Mas esse ponto que você levantou é interessante. O Flamengo é um caso especial porque tem o Maracanã, eu concordo com você. Mas para Palmeiras e Corinthians foi importantíssimo fazer o próprio estádio. Porque só assim o Palmeiras conseguiu levantar a quantidade que ele faz de match day. Eu não digo que fazer estádio é errado. Na verdade, esse gráfico mostra a importância. Que você tem uma CAP, um Internacional, clubes que têm estádio, liderando, todos esses clubes aqui têm estádio, na frente, e o único que não tem realmente é o Flamengo, mas é porque tem uma torcida grande e gera muito dinheiro. Então, disputando o título, né? Então vai sempre encher, né? Exato. Porque eu já fui no Fluminense e Corinthians no Maracanã e o Fluminense está lá embaixo. Eu fui até olhar aqui o Fluminense, quando eu morei no Rio. E assim, o Fluminense não pegava meio estádio ali, não tinha nada, não tinha ninguém, cara. Se você pensar, os dois dividem o mesmo estádio, né? O Fluminense só faz então. 47 milhões, o Flamengo faz 199, 5 vezes mais. É muito então, mais é um potencial que o Fluminense perde. É um potencial de perda do Fluminense. Sim. Mas isso é o match day, tá? Quantos clubes fazem de match day hoje? Vamos continuar, então. Próxima coisa aqui, ele falando também, ele continua dando uma destrinchada de match day. Ele fala que ano passado teve uma média, teve a terceira maior média de público presente, com 21 mil. Os públicos no ano passado, o Flamengo foi responsável por 1,3 milhões de pessoas no estádio, Corinthians 946, Cruzeiro, Fluminense e São Paulo. Aqui tem uma coisa interessante que é importante a gente levar em conta. O Palmeiras não aparece aqui. E ainda assim, o Palmeiras tem o segundo maior rendimento de match day. Tá? Você vê que para o Palmeiras o estádio é extremamente eficiente. E isso é importante. É isso que eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, estádio não é garantia de receita. Por quê? O Corinthians leva mais pessoas por estádio do que o Palmeiras, mas o Palmeiras faz mais dinheiro do que o Corinthians. Porque não tem a ver com a construção, é isso, aquilo. Não, a gente está falando de quantidade de pessoas que vão e quantidade que o cara arrecada. Talvez porque o Palmeiras consiga cobrar talvez porque os preços sejam mais caros, realmente eu não faço ideia. Mas nessa questão... O ticket médio do Palmeiras é mais caro, tá? Então. E a gente tem que levar em conta também que o Palmeiras foi campeão brasileiro. O Corinthians tem setores que vão por R$40. Você então, consegue ir... Diga. Não, assim, se você vai... É o seguinte, aí é o ticket médio. Porque o Corinthians tem setores populares. A Norte e a Sul são muito em conta. O Palmeiras não tem setor popular. É bem mais caro. Bem mais caro para tal. Então, influencia nisso. É isso aí. Então, é o seguinte. Bom, então é isso. Ainda assim,
o Corinthians, o Palmeiras, ele arrecada mais em match day. Se você ver aqui a questão de arrecadação do Campeonato Nacional, o Palmeiras fez 49 milhões, mas eu acho que outras competições o Palmeiras também arrecada com outras coisas, tá? Inclusive, aqui atrás tem um slide que destrincha o que é... Depois mostra o São Paulo aí também, que o São Paulo tem um baita... Aqui, ó. Mostra isso aí. O que é match day, tá? Match day, só para deixar claro. Receita com bilheteria nos jogos, programa de sócio-torcedor, faturamento com camarote, cadeira cativa, alimentação, bebida e outra receita em dia de jogo, tá? Porque as pessoas podem pensar assim, mas é que o Palmeiras aluga para o Sandy Júnior, ou o Sandy Júnior aluga para o Palmeiras. Isso não entra no que é match day. Não, mas assim, a Leila Pereira é dona da faculdade de FAM, e da FAM lá, sei lá como pronuncia aquela coisa. E o sócio torcedor do Palmeiras, o Avante, dá desconto na faculdade. Então você tem muito estudante, assim, eu conheci, tá? Muito estudante que compra o sócio torcedor Avante para ter desconto na faculdade. Eu trabalhei com um, inclusive. Que é São Paulino fanático, tá? São Paulino fanático, mas assinava. Tanto que quando eu fui no jogo do Palmeiras de São Bernardo a trabalho, eles tentaram me vender o Avante com um desconto na faculdade lá. O porcão lá ficava me empurrando esse Avante aí. É isso. Legal. Que aí tá contando. A arrecadação em Campeonato Nacional, Série A, B e Copa do Brasil. Flamengo arrecadou 72, Corinthians 60, Palmeiras 49, São Paulo 38, né? E aí, programa de sócio-torcedor, né? Que aí que você entrou. Olha o tamanho do programa de sócio-torcedor do Palmeiras. 182 mil. Isso que faz o Palmeiras ter o maior match day. Você tem corintiano pagando o plano do Palmeiras hoje. Então a gente precisa desmistificar uma coisa. O Palmeiras arrecada muita coisa com o match day? Arrecada. Mas essa arrecadação, ela não vem forte do estádio. Ela vem forte do programa de sócio-torcedor. Perfeito. Porque eu sei que o Corinthians coloca mais gente no estádio, ele tem um ticket médio parecido, né? Alguns setores lá, mas tem outros que ele tira. Então tá aí. Tá aí o número de pessoas que assinam o Avante. E muita gente que não vai no estádio, tá? Muita gente. Com certeza. É normal você encontrar alguém que tem um Avante e não vai no estádio. Ó, arrecadação de bilheteria. Agora vem a pira. São Paulo, arrecadação de bilheteria, campeonatos internacionais, tá? Porque lá a gente viu o campeonato nacional. São Paulo arrecadou 13 milhões de bilheteria. Isso aqui foi com Sul-Americana, né? Isso é Sul-Americana, porque os outros 13 milhões de Sul-Americana, depois o Inter, Ceará, Atlético Goianiense, e para Libertadores a gente tem Flamengo, Corinthians e Palmeiras em primeiro lugar, nos 3 primeiros lugares, Atlético Mineiro. Olha que interessante, São Paulo arrecadou 13 milhões de bilheteria na Sula. Cara, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, que foi eliminado, e o Corinthians, que foi eliminado antes, fizeram muito mais. Então, o ticket médio, o valor do preço de um ingresso para uma Libertadores, você consegue cobrar muito mais caro do que o valor de ingresso de Sul-Americana. A Sul é a Série B da América. E outra, triste é o Santos, né? O Santos, ele por escolher jogar em Santos, ele é muito prejudicado. Olha que bilheteria ínfama isso aí, gente. Isso aí é metade de um... Se o Corinthians vender metade dos ingressos, é isso de bilheteria, de um jogo. É verdade, é verdade. De um jogo. É assim, a arena com 20 mil pessoas. Vamos lá, receita comercial. A receita comercial aqui entra já a questão de aluguel de estádio, essas coisas, no caso do Palmeiras. Receita comercial, isso aqui é licenciamento, essas coisas. Vamos lá, o Flamengo fez 238 milhões, Palmeiras 165, Corinthians 92. Cara, o Corinthians explora muito mal a marca. A marca Corinthians é mal explorada. A marca São Paulo é mal explorada. A marca São Paulo é tão mal explorada que a marca Atlético Mineiro, que está numa praça menor, faz quase o mesmo tanto. Não, é mal explorada, né? Mas aí você está falando que é bilheteria de shows, né? Não. Aqui é receita comercial. Então. Receita comercial, aí, né? Receita comercial é royalties, é licenciamento. É venda de produtos do clube. Inclusive estádio.
Ah, sim, é mal. Mas é assim, eu sei do Corinthians, sabe? Eu não sabia que o Palmeiras estava tão na frente, assim, porque eu pensava que isso fosse show também. O Corinthians Não, tem um problema isso sério com a inclui. Nike, cara. A Nike destruiu as ideias do Corinthians. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui receita comercial para te explicar, para te falar. Não, não, vai lá. Diga lá. A Nike, ela prejudica muito, porque ela acabou com a Poderoso Timão, que tem pouquíssimos shoppings, porque ela não distribui produto lá, não licencia. Então, hoje, para você comprar produto do Corinthians, você tem que ir até Itaquera, né? Nem a mega loja do Parque São Jorge, são duas assim no fim do mundo. Então você tem hoje uma loja do Flamengo toda preparada no aeroporto de Guarulhos, Sim. né? E o Flamengo tá lá no topo, né? E você não tem uma loja do Corinthians. E outra, o Corinthians não quer comprar as coisas. Ele quer, mas não tem lugar bom para comprar coisa boa do Corinthians. Não tem nada, Aqui, você não ó. encontra nada de atrativo. O que é receita comercial? Receita proveniente de patrocínio, royalty, produto licenciado, loja, mídia digital, venda de camisa, publicidade, etc. Tudo aquilo que você consegue fazer de dinheiro com a marca ou com o patrimônio do clube é receita comercial. Boa. Deixa eu voltar lá para onde a gente estava. Aqui, receita comercial. Vamos lá. Então é isso. O que você falou é interessante. O Palmeiras, o Corinthians, São Paulo exploram muito mal a marca Corinthians, São Paulo, né? Eles deveriam estar. Demais. O Corinthians, por exemplo, deveria estar brigando com o Flamengo. Ah, é horrível, cara. Você comprar produto do Corinthians, assim, é complicadíssimo, mano. Complicadíssimo. Na prática. De São Paulo eu nem acho, tá, cara? De São Paulo, assim, quando você vai andando. Mas Porque assim, você vai andando nos shoppings, você não encontra. não, eu entendo. Aí é que é interessante. É por isso que eu gosto de ver balanço. Os caras falam, o Chico gosta de balanço. Eu gosto de balanço, porque o balanço não mente. A gente fala, você diz que o São Paulo explora melhor a marca. Não é o que os números mostram. Não, O não São é o Paulo, que... não. O Palmeiras explora melhor. Ah, não, ok. O Palmeiras explora melhor. Aqui também está incluído patrocínio. Então a gente sabe que o Palmeiras com a Leila tem muito patrocínio. Então isso aqui sobe muito. Agora, como o Palmeiras, quais são as estratégias que o Palmeiras usa para comercializar a marca, eu desconheço. Eu posso falar do Flamengo. O Flamengo aqui em Orlando, eu moro na Flórida, aqui em Orlando tem loja oficial do Flamengo. Se eu não me engano, sim, o Flamengo é gigantesco. O Tomás estava falando lá que o meu primo, na verdade, trabalhou na Adidas e o Flamengo é prateleira A lá da Adidas. E colocar o que eu posso. Só o patrocínio da Crefisa e da FAN, eu acho que passa dos 100 milhões de reais por ano na Palmeiras, tá? Exato, exato. Mas isso daqui é uma coisa que os clubes eles poderiam. Eles têm um potencial tremendo de crescimento. Né? Bom, receita total e posicionamento do campeonato, isso aqui não é tão relevante. Receitas acumuladas, aqui ele está só dando um quadro para mostrar quem são os clubes com mais receita acumulada, esse aqui a gente já viu. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Grêmio são os principais. Mas quando você analisa sem transferência de jogador, o Atlético Mineiro entra aqui nesse grupo aqui dos maiores, né? Deixa eu ver aqui, maior. Ah, beleza. Vamos passar essa Tá bem parte. destrinchado esse PPT aí. Vamos sair da receita e vamos para a despesa agora. Vamos falar de dívida, ok? Falando de dívida agora. A gente vê que a total de despesa de pessoal é o que está em amarelo e o total de receita é o que está em cinza. Então, a gente vê que o crescimento dos dois está sendo bastante igual. Então, conforme os clubes vão ganhando mais dinheiro, mais o clube gasta com compra de jogador, ok? A gente vê que está sempre na média aqui dos 50% aqui de relação, né? Dessa relação, a gente tem essa tabela, esse gráfico é bastante interessante, que ele mostra que em amarelo são despesas com pessoal, jogadores, e em cinza é custo operacional, ok? Então a gente vê, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o Vasco, tá ruim, tá pequenininho, mas esse aqui é o Vasco.
Vasco gasta 35% de despesa do pessoal e 65% de despesa do clube em si. Por outro lado, a gente tem aqui o Criciúma, que tem 79% de despesa de pessoal e só 21% de despesa de custo operacional, né? A gente até falou isso anteriormente, porque se a gente tiver um fair play financeiro, pode ser que cria-se regras de que você não possa ultrapassar um certo percentual. Então, isso daqui os clubes precisam ficar de olho nisso daqui. Custos e despesas, total de despesas como receita total de clube, né? Então, a gente vê, por exemplo, que aqui a gente pega o Corinthians, a gente já mostrou até lá na tabela anterior, tem 41% de endividamento, não endividamento, né, de despesa de pessoal que vai direto, que é com relação à sua receita, mas essa tabela aqui a gente já viu no quadro anterior. Questão de endividamento dos clubes, a gente vê que teve um aumento do endividamento líquido dos clubes. Você teve um endividamento, uma dívida tributária que está sendo praticamente constante e um empréstimo também constante. O problema realmente tem sido esse endividamento líquido. Sim. Quem que apresenta o maior endividamento líquido? O Atlético Mineiro apresenta o maior endividamento líquido. O que é endividamento líquido? Vamos lá, vamos ver o que é endividamento líquido. Endividamento líquido é quando você calcula tudo que você tem que pagar, é o teu passivo. O teu passivo é o que você deve, menos o que você tem de dinheiro em caixa, ativo circulante, que você tem dinheiro em caixa para pagar agora, mais aquilo que você vai ter de dinheiro para o futuro. Então, o teu endividamento líquido é toda a sua dívida menos tudo aquilo que você tem de dinheiro. Então, o que é o teu endividamento líquido? Se você deve 10 mil, mas tem 8 mil na conta, teu endividamento líquido é 2 mil. Beleza? Beleza. Endividamento líquido, então, dos clubes. O pior deles não é surpresa para ninguém, é o Atlético Mineiro, com 1,5 milhões, ou seja, 1,5 bi. O Cruzeiro tem endividamento de 1,1 bi. Botafogo, 1. Corinthians, 927. O Atlético Mineiro apresentou o maior endividamento líquido em 2022. Ele corresponde a 15% de todos os clubes. Cruzeiro em segundo lugar, mas a gente tem que levar em consideração que o Cruzeiro estava na Série B. Outro clube que aumentou a dívida foi o Grêmio, 28%, porque também estava na Série B. Mas o Galo, se não virar SAF, já era, né? E isso assim, é um problema, isso é um problema, porque esse endividamento líquido, a gente já está no final de maio. Já foi quase meio ano. E o Atlético não conseguiu ainda fazer essa SAF. Quer dizer que esse endividamento ele continua aumentando. E tem o estágio agora, né? Tem um estágio agora. E vai bem-vindo ao mundo de quem tem estágio. Tem um estágio agora. Quer ter casa própria, filho? Você vai ver a diferença de pagar por casa própria e o aluguel. Pois é. Bem-vindo. Boa. Endividamento tributário. Aqui pega para você, Maurinho. O endividamento tributário, o campeão do nosso ranking é o Corinthians. O que é endividamento tributário? Dívida do Corinthians com a União. Sim. Ok? É dívida do Corinthians que não recolhe INSS, não recolhe fundo de garantia, não paga imposto por transferência de jogador. É dívida tributária também no sentido de que o jogador saiu, coloca na justiça, isso vira dívida judicial. Eu não sei se dívida judicial entra aqui, mas vamos assumir que não. Seja só dívida com o governo federal, tá? E o governo estadual também. Cara, metade da dívida do Corinthians, praticamente, mais da metade, é com o governo. É tenso isso. E você sabe o que é interessante? Os clubes resolvem isso com o Profut. Porque o Profut foi uma coisa que o governo fez, onde ele pegava essa dívida e ele dividia para você numa quantidade enorme de anos e você ia pagando devagarzinho.
Eu não sei como é que está esse perfil dessa dívida tributária. Cara, essa parte eu não manjo nada, mas eu sei que é meio caótica. Não é meio, é completamente, né? E você pode ver aí que quase toda a dívida do clube se refere a isso, né? Se a gente olhar de novo lá a dívida do clube, é de 927. 500 pau é só de... 539 se for só os 400 milhões de diferença aí, com o que arrecadou no passado, né? Mas esse ano vai arrecadar bem menos, né? Bem menos. Então esse ano vai dar ruim. Não, tá indo bem. Legal ver essa parte aí. E aí, se a gente pega os outros clubes do Brasil, os outros clubes de São Paulo, por exemplo, São Paulo tem um endividamento aqui de 186, o Santos 204, o Palmeiras aqui embaixo só com 52. Então, tudo sob controle do lado do Palmeiras aqui, a dívida bem baixinha do lado do Palmeiras. A gente não viu também aqui em cima na dívida total, né? São Paulo com 587, Palmeiras com 451, o Santos com 540. O problema do Santos é que a capacidade de arrecadação do Santos é muito menor do que a do São Paulo. Então, essa dívida de 540 do Santos, por mais que seja menor do que a do São Paulo, ela é muito mais preocupante. Para mim, o Santos está falido, tá? Eu não vejo o Santos não. O Santos não vem jogar aqui na Praça de São Paulo, que seria bom jogar na capital. O Santos não tem uma torcida grande. Ele é um time fora da capital, né? De todos os grandes, ele é o único fora da capital. Todos estão numa capital do estado, né? E o Santos não. O Santos ele joga ali. Então mostra quão grande é o Santos, mas assim é caótico. Você não tem o Neymar lá na base, né? Então é caótico. Endividamento com empréstimo. Aqui é os endividamentos que os clubes têm com o banco. Aí entram nossos amigos do PPT, onde a maior parte da sua dívida é 843 milhões, é dívida com o banco. Qual que é o problema da dívida com o banco? É que essas dívidas, Mauro, são dívidas de curto prazo. As dívidas do Atlético Mineiro, eu estava vendo, a maior parte delas é dívida de curto prazo. Então, esse é um problema que o Atlético Mineiro tem. Bom, depois de dívida vem o Red Bull, a CAP, o São Paulo, Cruzeiro Internacional, Palmeiras, com 100 milhões. É o que pega empréstimo para girar, né? De tipo... É isso, empréstimo, né? para girar. Isso aqui é empréstimo para pagar salário. Exatamente. Porque o Red Bull não tem torcida. Ele não é autossuficiente. Ele depende ele é um clube empresa que pega empréstimo no banco. Uma empresa vai lá no setor privado e pega o empréstimo. Mas se a gente lembrar lá atrás, não é um problema, porque, tipo assim, ter uma dívida de 444 milhões não é um problema se você faz receita de 500 milhões. Tá. O problema não é a dívida. O problema é se você tem receita para pagar a dívida. Tá. Vamos Entendeu? Ver aí, vamos descendo aí, que acho que está bem explicado já, né? Daqui a pouco... Tá, assim, ó, Corinthians tem uma dívida pequena com o banco, 97 milhões. Essa tem nome sujo. Ele no banco não quer emprestar para ele. Não, essas dívidas também com o banco são dívidas de, como eu te falei, de curto prazo. É mais dívida para você fazer capital de giro, né? Porque você tem mês que você não vai receber premiação. Aí você faz dívida com o banco. Só quem exagera muito nisso é o Atlético Mineiro, né? O Atlético usa dívida de banco para pagar o operacional mesmo do dia a dia. Será que aí não são os 4 R's? Ô, Mauro, para quem analisa balanço, tanto faz. Estão pegando esse empréstimo? É dívida com o banco. O setor bancário não vai dar dinheiro para o Atlético. Eu acho que aí é o Atlético, tanto que os 4 R's vão trocar as dívidas por ações na SAF. Sim. Eu acho que aí quem está pegando, porque o Atlético Mineiro está quebrado, o Atlético Mineiro acabou. Hoje, se você falasse que o Atlético Mineiro foi comprado pelos 4 R's, estaria ótimo. Ok. Os 4 R's estão oferecendo para o mercado. Ok, só que tem um porém. E esses 843 milhões de dívida com o banco é dívida. Então, se chega o Peter lá, o Peter, sei lá o que está querendo comprar o clube, ele vai olhar e fala, o clube eu devo 843 milhões, eu tenho que pagar 843 milhões. Sim. A diferença é que o dono dessa dívida fala assim, não, me dá um percentual do clube aí e pronto, a dívida está paga. O Peter ele pode falar assim, não, eu quero comprar o clube com 100%, eu não quero dividir com ninguém. Mas é dívida, 843 milhões é dívida. Sim.
E isso tem juros. E são bancos que estão listados em bolsa. Então, cara, os 4 R's lá, quando o empréstimo é dos 4 R's, ok. Mas quando é de um banco, você tem ações. Você vai falar, peraí, calma aí, você está dando dinheiro, ou seja, estou botando dinheiro aqui, tem ação. Tem o Banco Central em cima para garantir que você tem sua liquidez. Como assim você está dando 843 milhões só para um clube, sendo que ele pode quebrar? Existe todo um arcabouço regulatório do Banco Central que não permite que isso daqui seja dado sem nenhum tipo de contrapartida. Boa. O Flamengo tinha uma dívida de 36 milhões, mas como eu falei, ele zerou. Ele não tem mais dívida bancária nenhuma. Cara, era nada 36 milhões do Flamengo. E aí, tanto não é nada que ele decidiu esse ano pagar. Endividamento líquido por receita total, é isso aqui que é importante, que eu estava falando, Mauro, que é o seguinte, ó. Você tem endividamento? Tem. Por exemplo, o Guarani deve 8 vezes mais daquilo que ele consegue receber. Isso aqui é um problema. O Cruzeiro é um problema, deve 6 vezes mais. O Atlético Mineiro deve 3,8, quase 4 vezes mais. Isso aqui é problema. Se você vê o tanto que Cruzeiro e Vasco e Botafogo estão numa situação complicada. E os 3 viraram SAF. As 3 viraram SAF. E se você olhar, o Atlético Mineiro, que é o 6º, vai virar SAF. Vai. O Bahia, que é o 9º, virou SAF. A Ponte Preta está se discutindo a SAF da Ponte Preta também, tá? Sim. O Curitiba virou SAF também, não foi? Não sei. Não, o Curitiba ainda acho que não. Então, mas você vê que esses clubes eles chegam num certo período, num certo momento de relação receita-dívida que fica insustentável e a única opção que ele tem é virar SAF, que é o que está acontecendo com o Atlético. O plano do Atlético não era virar SAF, mas o plano do Atlético passou a ser a SAF porque a relação dívida-receita é muito alta e isso asfixiou o clube. Tá. Beleza, já indo para o final, endividamento líquido agora sem levar a questão de transferência de jogador, né? Aqui imagina que os clubes parem de vender jogador. Cruzeiro continua com 6,83, o Atlético sai de 3,8 e vai para quase 5. Essa relação. Então, realmente, o Atlético precisa virar SAF o mais rápido possível, né? Cara, eu vejo o Atlético, por tudo que a gente falou aqui na live, o Atlético já era. Sabe, assim, você sabe, né? Eu sou empreendedor, eu tenho minhas empresas. Assim, eu não consigo imaginar minhas empresas a tal ponto endividado, porque como é que funciona o mercado na prática? Você está endividado assim, você não tem empréstimo, você não tem capital de giro, você não tem como fazer investimento na empresa para aguentar enquanto o investimento não dá o retorno. Isso tá quebrado. Eu não consigo ver minha empresa, imagina ela fechando vermelho, eu não tenho dinheiro para funcionário, para fornecedor, eu não tenho dinheiro para conta de luz, água, servidores. Alguma conta você vai ter que parar de pagar. Cara, é isso. Ou seja, o problema do Atlético Mineiro, por mais que você fale de 3R, de 4R, 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 se o clube está gastando mais do que está recebendo, então o clube não é capaz de pagar toda a sua dívida, então alguém está deixando de receber. Alguém está deixando de receber. Alguém está pagando a conta, lógico. Exato. Nesse caso, o que a gente viu ultimamente é que os jogadores estão pagando essa conta. Porque eles estavam, até onde eu sabia, eles estavam com direito de imagem atrasado. Então, o clube não está recolhendo, não está pagando o direito de imagem do jogador. Ou seja, é ali que está indo. E tem outros lugares também onde o clube não está pagando. Eles estão fazendo igual o Cruzeiro, cara. Eles estão dando all-in. Como é que pode um clube desse tão endividado e tão sem capacidade de faturamento ter um Hulk e Paulinho no ataque? Tem um Kudê que estava treinando na La Liga há pouco tempo, né? O Kudê é um técnico que estava na La Liga. Então, como é que pode um clube desse? Trouxeram o Arana por nota, assim, uma grana. Uma hora, cara, pode anotar, porque assim, falar que o Corinthians é totalmente. Eu sei que a situação do Corinthians é caótica, a do São Paulo é caótica, mas eu vejo, de tudo que a gente conversou aqui, assim, Atlético Mineiro e Santos, cara, vira SAF para ontem. É verdade. Atlético Mineiro cruel. Santos.
A gente espera que o Grêmio melhore esse ano, porque esses clubes que vieram da Série B, né, a gente espera que eles melhorem esse ano. Grêmio, Vasco, Cruzeiro, vamos ver o que vai acontecer. E é isso, Maurinho. Aqui Beleza. É a parte final do relatório, onde a Ernest Young, basicamente, ela fala quais foram os critérios, dá a nomenclatura de cada um, as pessoas responsáveis aí, vamos dar o crédito, Pedro Daniel e Gustavo Razan, foram os consultores da Ernest Young que fizeram esse documento. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tentou aqui nessa live de hoje explicar um pouco a situação, como é que ficaram os bancos em 2001, como ficaram os clubes, né, em 2022. Espero que tenha sido claro. E aí deixa para esse pessoal aí que ficou com a gente até agora, ou está vendo esse vídeo depois, se quiser deixar comentário aí, fazendo mais perguntas, a gente tenta fazer mais live para responder. E também, se o pessoal quiser, aí tiver bastante gente, a gente pode começar a analisar balanço individual, de clube por clube. Se o pessoal começar a pedir aí, depois entra aí nos comentários, coloca os clubes que vocês querem que a gente analise e a gente faz isso, né? Não, e até para mim, assim, no geral, eu nunca olhei o financeiro dessa forma, né? Por isso que eu falo, você é especialista nisso, você vive disso, né? E eu olhando assim é interessante, porque com certeza meus comentários vão mudar bastante no Papo de Arquibancada, sabendo do que foi mostrado aí, né? A perspectiva, tudo a gente analisou. Então, eu vou pegar esses números, eu vou projetar, e isso vai interferir completamente nos meus comentários a partir de hoje. Muito interessante, Chico. Muito bom ter trazido isso. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Tá bom, deixa um abração. Aí o que quiser dizer aí pra gente, se a gente quer canalizar outras coisas, trazer mais informações, mais tipo de conteúdo dessa forma aí, deixar nos comentários aí que a gente produz. Boa. Certo? Beleza, até mais. Vou encerrar aqui. Abraço.